Sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias por Trás dos Números. Hoje tenho a honra de receber aqui a empresa Systemilk, Bem-Estar Animal. E vai fazer parte da nossa bancada também a Nicole, que sempre ficou por trás das câmeras, né? Mas ela que teve essa ideia do podcast, então hoje eu trouxe ela para o game. Tá? Mas antes eu queria apresentar o Fabiano, então, da Systemilk. Boa noite, Fabiano. E o Jonathan, Boa tá? noite, Que Fabiano. são os fundadores e diretores da Systemilk Bem-Estar Animal. É isso aí, Claudinei. Bom, é uma honra para mim estar aqui com pessoas tão grandiosas que construíram empresas tão grandiosas. Eu sempre estava mais nos bastidores, né? Mas agora, então, o Claudinei me trouxe aqui para a bancada. É um desafio, mas é uma honra ao mesmo tempo. Bom, então hoje a gente veio aqui para falar de Systemilk, uma empresa que eu tenho o prazer também de acompanhar há alguns anos. E Histórias por Trás dos Números justamente tem esse objetivo, né? De a gente contar um pouquinho dos bastidores de empresas, né? De grande sucesso, a Systemilk é uma delas. E vamos começar do início, então, né? Fabiano, Jonathan, quem quiser começa. Como surgiu a Systemilk? Como foi o início dessa grande história? Bom, vamos lá. Primeiro agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui, podendo compartilhar essa história que a gente, ao longo dos 10 anos aí, foi crescendo, né? E contar um pouquinho de como aconteceu, como surgiu a Systemilk. Foi numa vontade enorme que eu tive de inovar, de buscar tecnologias novas, de poder crescer. Eu já trabalhava no ramo, já conhecia, já tinha know-how do que eu fazia na agricultura e sentia que a gente sempre podia aumentar e buscar essas novas tecnologias que vêm surgindo, que a gente sabe que no campo tem, né? E foi onde eu estudei, a gente estudava engenharia mecânica juntos, né? Conheci o Fabiano, e onde a nossa turma começou a chamar nós de irmãos. Vocês são irmãos. Vocês são irmãos, né? Por causa de ser parecidos. E aí o Fabiano também com uma história magnífica, né? De trabalho e numa empresa muito, muito bem conceituada. Aí também estava saindo. Eu disse, Fabiano, o que tu acha de nós unir forças? Eu tenho know-how comercial, eu tenho conhecimento, tu tem uma história muito grande na parte de engenharia mecânica, que ele já era formado. E aí conversamos em alguns bares aí da cidade, né, de Estrela, Lajeado, e montando ideias e tal. E aí onde a gente deu o primeiro passo, então, para Systemilk surgir e começar, então, essa busca de novas tecnologias no ramo da agricultura, né, no setor agrícola aí, do Brasil aí. O Fabiano pode comentar um pouquinho também. Mas acho que esse foi o grande passo, né, Fabiano? Esse nosso conhecimento, essa nossa união de forças e juntar essa potência, aí, vamos dizer assim, essa dupla, com mais o que a gente conhecia aí para trazer esse Systemilk para... Legal, hein? Muito bonita essa história. Legal. 2 irmãos de sangue, não, né? Não, 2 irmãos de afinidade, né? Da vida, exatamente. De estudos, né? De futebol. De pescaria. De pescaria, claro. E aí, então, Fabiano? Boa noite, prazer estar aqui, agradecer o convite aí, Claudinei. Prazer. Parceria de longa data também, né? Peguei essa história andando, mas vamos lá. Mas passa o tempo, né? Puxa. E realmente, a gente tem muito orgulho da nossa história e lembro direitinho de todos os detalhes, apesar de nós estarmos indo para o 11º ano já, né? Agora em agosto, setembro. Mas sim, foi numa época também que eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e o Jonathan me veio com essa proposta de fazer. Eu lembro que eu te perguntava, né, mas tem campo para isso tudo? Nossos produtos são permanentes, né? Tu instala e aquilo lá vai durar por anos, né? E vem comigo que esse mercado domina. Ele te vendeu bem, né? Porque ele disse que tinha know-how comercial, pelo jeito te vendeu bem. E paralelo a isso, eu já estava com uma proposta também para ser empregado, né? Funcionário de uma grande empresa aqui da região, certo? Para implantar filiais até no Nordeste, era na época. Legal. E eu fiquei bem balançado, até voltei lá, agradeci. Foi onde a gente firmou a parceria. E decidiu empreender
acho que foi uma decisão correta. E o que Fabiano te fez definir? Não, essa é a minha escolha. O que tu acha que... Então, foi a venda dele mesmo, entendeu? O Jonathan foi um amigo que a gente se conheceu indo para Unicinos, assim, e o tal do fit cultural, eu acho que até hoje a empresa carrega. Legal. Vai muito baseado no que a gente pensa, no que a gente valoriza. E isso é muito importante dentro de uma sociedade, né? Isso aí. Então, antes da gente pensar um negócio, a gente se conheceu como amigos. A gente avaliou a conduta de um e de outro muito antes de ter uma intenção de sociedade, né? Perfeito. Então, não tinha porquê aqueles anos todos que a gente se conheceu antes de firmar algo, ele me fazer um cinema de algo, né? Então, a gente foi o que a gente era, sempre um pro outro. E eu acho que na empresa também, até com todos os nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, a gente é assim. Legal. O resultado assim, aí, né? Legal. Isso aí. Muita agora transparência. Eu fiquei com curiosidade, por que milk? Por que leite? Já que o agronegócio é muito amplo. É, muito amplo, mas o know-how que eu tinha, né, o conhecimento que eu tinha, assim, que eu dominava mesmo, era da parte de leite, né, o setor leiteiro da cadeia, né. Tinha contato, tinha amigos, tinha feito um know-how grande nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, o que eu dominava mesmo era o setor leiteiro. Então, a gente pensou, como chamaremos a empresa, né? E aí sentávamos, conversávamos durante a tarde, quando essa dava parte tempo, é difícil, né? se reunia durante a noite, né? Eu já era casado, o Fabiano também, né? Já tinha a esposa dele, então nós tínhamos que reunir, era reunião em casa, era reunião em bar, era reunião em escritório, bom, enfim. E aí atrás de nome, né? Como nós vamos fazer, como isso, e o nome surgiu de sistema, né? Milk de leite, então System Milk, a gente chegou no nome e montamos com a parceria de um conhecido até do Fabiano a parte de logo, marca, que isso também envolve muito, né? Isso Perfeito. Marca, isso deixa, por exemplo, as pessoas conhecer, por exemplo, o System Milk tem a marca, né? Mas o que é a marca? Que até hoje perguntam, né? Nossa marca é um aperto de mão, né? Tem um S de System Milk no meio e uns arcos de baia, né? Que é onde os animais se deitam e nos freestyles, né? Pra mim, desde o início foi muito perceptível isso e eu achei incrível. Então, tipo, muito o aperto legal. de mão tá muito visível na nossa marca, né? E é assim que se faz negócio no interior até hoje, Exatamente. né? O agronegócio, tu aperta a mão e tá valendo. Exatamente. Então, tem tudo isso, né? A gente queria criar um nome forte, né? Que quando falasse, lembrasse, assim como o slogan, a marca, né? Então, no começo sempre é muito a gente cria um pensamento, né? E eu vou usar até uma frase que a gente aprendeu, uma frase não, mas uma lógica que a gente aprendeu no curso que a gente está fazendo, que primeiro a gente pensa, depois a gente monta a estratégia, né? Depois a gente executa e aí vai tornando as coisas andando, mas não adianta a gente executar sem o pensamento, sem a estratégia, sem questionar, sem se perguntar, né? Porque o porquê disso, porquê daquilo, né? Perfeito. E isso, né, já aproveitando e abrindo parênteses, foi quando a gente conheceu o Claudinei, porque o Claudinei também, por quê? E ele questionador. Pessoal, olha só aí, ó. Entendeu? Só que é importante no começo isso, né? Fechando parênteses da brincadeira, tá né? certo. Depois a gente melhora. Primeiro a gente começa. Primeiro a gente começa, isso aí. Mas eu quero saber por quê. Isso assim, isso eu trago desde a infância. Porque lá veio o garoto por quê. Meu pai brigava comigo, tudo eu queria saber por quê. Faz parte, gente. Mas assim, ó, esse início, qual foi assim, um desafio assim, nesse início? O início de um negócio não é fácil. Não. Você tinha uma amizade, vocês tinham um produto praticamente já definido, pelo menos um setor onde atuar, né, dentro do agronegócio, o leite. Mas esse início, esse desafio, assim, quase 11 anos atrás, né? Sair dos bares, né? Ir de casa e ir para um local trabalhar, produzir. Esses desafios não foram poucos, não, porque imagina, o ano foi 2014, né? Foi um olho da crise, né? Dessa época. E nós também não muito capitalizados,
fornecedores e tal, mas a gente tinha um projeto concreto dentro daquilo que a gente tinha de recurso, né? Mas no início ali, no primeiro, no segundo ano, não foi bem como a gente pensava, não. Nós tivemos desafios fortes. Até um ponto crucial foi na virada de um ano, a decisão da nossa contabilidade na época, que não era GESCOM. Sim. Foi uma decisão bem errada, que a gente pagou impostos muito altos, assim, Foi a escolha errada do regime tributário, pelo que eu entendi, né? Isso aí. Tá, eu estou buscando pela minha experiência, né? Claro, como Isso, a gente contador. compartilhou contigo todo Início de ano, final de ano é decisivo a escolha do regime tributário, né? Isso Isso penalizou vocês no início ainda. Isso, né? então Sem encaixe. ficamos com mais essa carga ainda e também recessão, acho que da questão na época dos financiamentos, né, do agro, os recursos acabaram, então os clientes precisavam o financiamento direto, parcelamento direto. A concorrência, né? Concorrência, o nome ainda estava... né? Apesar do know-how longe que a gente tinha, o conhecimento, a distância também era um desafio no começo, né? Prazo de entregas... Então, eu sempre... O Fabiano me perguntava, né? Teremos venda, apesar de nós fazer uma venda que é um produto único e que o produtor ou o cliente vai fazer um aumento de novo daqui a 2, 3 anos. Vocês tinham preocupação com essa recorrência? Recorrência, porque a gente não vende um produto que é consumível. Sim. E que, por exemplo, o cliente compra lá um creme de cabelo, sei lá, alguma coisa, e em 30 dias ele troca o fornecedor, né? Ou algo que a vaca come. Não, né? Na dieta, Nutrição, enfim, nutrição. Claro. Nossa venda é uma venda que o produtor vai fazer um investimento alto, tem que fazer um investimento pensado para daqui a 2, 3 anos ele reinvestir. Então, o comercial pensa, né? Não pode perder essa venda, mas obviamente tu tem que ter uma estratégia para que a venda não seja uma venda errada. Certo. Então, no começo esses desafios são muito grandes. Quando tu já tem mais anos de experiência, uma empresa mais sólida, né, recursos maiores, né, tu consegue ter uma estratégia mais ampla, né, com alguns recursos que te ajudam ali, né? Porque tu começa a ter mais volume de negócio, tu começa a ter produtores maiores, investimentos maiores, aquele giro que em 1 ano, 2 anos, 3 anos de empresa é muito dificultoso. Mas quando tu começa a agregar 5 anos, 6 anos, os teus parceiros começam a ter mais confiança, né, com o trabalho. Apesar da gente já ter um know-how de confiança, a gente era novo no mercado. Claro. O nome Systemilk era novo no mercado. Sim. E isso é um grande desafio. Aí já traz alguns desafios, né? Sim, são barreiras a ser quebradas. Isso aí, né? com Então, certeza. esse desafio diário, né? Todo dia é um desafio, não adianta, né? A gente não sabe como o clima vai ser, porque a agricultura depende da chuva, depende do sol. O produtor precisa entrar para plantar, porque senão a gente não vai comer. A vaca dá leite todo dia, 365 dias do ano ela vai dar leite. Mas tem vaca que dá pouco leite, por causa que daqui a pouco o produtor não se preparou com uma comida adequada, né? Então tem desafios dele diário que a gente tenta entender o produtor para poder montar um projeto que vá trazer retorno para ele. Um projeto viável. E tem a questão do preço do leite, né? Porque o mercado do leite oscila muito, né? Oscila muito. E o investimento, pelo que tu me explicou, é de longo prazo o retorno. Mas minha curiosidade é por que bem-estar animal? O que eu ganho com isso? Conforto e bem-estar animal. Conforto e bem-estar animal. Eu dou comida e água, ela tem que me dar leite, não é assim? Exatamente. Mas então, por exemplo, quando uma vaca tem um conforto dela, que ela tem uma ventilação, porque vaca de leite hoje ela tem uma temperatura que a gente chama, passando dos 22 graus, estresse térmico. E hoje nós estamos num país em que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente às vezes acorda com 12 graus e à tarde está 30 graus. Acabou a minha garganta, do 8 que eu amanheci, foi para 28 no mesmo dia. Até agora estou me recuperando. E estados como Minas Gerais, 12 graus lá não bate. Então é acima de 18 para cima, 33, 35, 36 graus. E a vaca, então, para estar numa temperatura confortável, precisa de ventiladores. Systemilk atua com um ramo de ventilação. A vaca precisa estar bem deitada, precisa comer bem, precisa estar confortável.
precisa se deslocar menos para a ordenha. Então, quanto menos energia ela gastar, quanto melhor ela comer, quanto a temperatura estiver mais baixa, mais ela vai produzir. Mais produzir. Exatamente. Então, isso a gente faz, né? A gente, com o sonho do cliente, a gente pega e monta para ele, a gente ajuda ele, né? Dentro do que ele também tem de recurso, dentro do que ele também tem de área, a gente consegue executar um plano disso para tornar viável o negócio. Então, por exemplo, assim, não adianta o produtor gastar muito, mas não gastar certo. Verdade. Não trazer equipamentos que vai fazer com que a vaca se sinta confortável mesmo e gerar a produção dela, né? Porque daí é jogar dinheiro pela janela. Sim, senão o que ela come não vira leite. É o custo-benefício. Perfeito. Isso que nos encoraja diariamente a estar cada vez mais investido na empresa, cada Sim. vez mais... E essa é a tecnologia que vocês pensaram lá no início para construir esse negócio, né? E o retorno, pelo que eu entendi, vem desse aumento da produção. Exatamente. Claro. Claro, tem muitos outros fatores envolvidos, Sim. né? A dieta do animal, que especialistas claro. como veterinário estão em cima, né? Questão da qualidade do leite, empresas que lidam com essa parte de leite também tem todo esse cuidado, né? As cooperativas, os laticínios. É uma cadeia, assim, uma engrenagem que eu digo que todo mundo tem que estar bem afiado para trabalhar. Não adianta a System que daqui a pouco está trabalhando num produto de qualidade, num projeto de qualidade, se daqui a pouco o veterinário lá na ponta também não está atuando de forma correta na alimentação. Né? Então tem tudo, sabe? A gente faz o melhor, né? A System que ela está com os nossos funcionários lá, os nossos colegas lá pensando, atuando, o Fabiano com a equipe de P&D lá dentro, o nosso time comercial na rua trazendo e estudando novidades, porque às vezes o produtor mesmo diz pra gente, né? Pessoal, se vocês mudar um pouquinho esse produto, se vocês fizerem isso aqui, vai melhorar um monte a nossa qualidade de produção, o manejo do animal. Então, o nosso time, de fato, está envolvido nisso, né? Envolvido e pensando sempre na melhoria da produção de leite, né? Legal. Sim. E acho que é importante a gente citar também do selo que vocês conquistaram, né? De conforto e bem-estar animal, que eu acredito que foi um divisor de águas desse posicionamento de vocês como uma empresa, né? Que auxilia no conforto e no bem-estar dos animais, né? Como é que foi o sentimento de ter conquistado esse selo? O que mudou para vocês, assim? Teve alguma coisa específica que vocês possam comentar sobre? Então, sim, isso foi um privilégio muito grande também, que a gente foi a primeira empresa, né, Isso aí. de equipamentos e ferragens para bem-estar animal que recebeu o certificado, né, do bem-estar. E sim, carimbou todo um procedimento, né, todo um manejo nosso de estratégia de empresa, de produtos, que fez com que a gente conquistasse isso daí. E pro comercial foi muito importante, né? Muito, Abriu muitas portas, com certeza, né? Porque validou um trabalho que vocês foram criando soluções, pelo que eu entendi, né? Sim, exatamente. Desde que a empresa começou, vocês foram criando soluções, Isso. ouvindo o produtor. Esse selo de bem-estar animal também envolve muitas fazendas hoje, né? Fazendas com um selo de bem-estar animal já agregam, por exemplo, mais valor no produto, né? Porque hoje a gente tem... não é, como é que eu vou dizer, tem certas pessoas ou culturas que acham que vaca de leite ou suíno ou outros animais sofrem, né? Sim. Estão sendo muito bem tratados, né? Tem toda a questão da alimentícia que o mundo precisa se alimentar, né? E todas as empresas, assim como nós, assim como outras empresas do setor, estão pensando no bem-estar dos animais, no bem-estar dos humanos, porque eles também precisam estar com condições para trabalhar, para gerar condições de produção para esses animais, né? Então, esse selo do bem-estar animal foi para selar, por exemplo, design do nosso produto, se, por exemplo, o nosso produto não tinha pontas que pudessem machucar os animais. Então, é tudo pensado. Quando a gente vai desenvolver um produto novo na empresa, a equipe de P&D, ela pensa do início ao fim do produto se não vai ter pontos em que os animais possam estar se machucando, entende? Então, não é simplesmente pegar e dobrar um ferro lá e dizer, não, isso aqui está pronto para o mercado, porque não vai dar certo. Então, existe um estudo por trás disso, horas e horas de trabalho, né, testes, né, para a gente poder, então, de fato, fazer um produto e lançar no mercado, né? Isso é muito legal. Não é assim, né? Isso.
Até porque, eu acho que isso foi muito bem colocado pelo Jonathan, essa questão da preocupação das pessoas, né, que seus animais são bem cuidados ou não. Até porque o conforto e o bem-estar animal, ele se reflete à produção de leite. Então isso é muito importante nos dois aspectos, né? Sim, do cuidado com o animal, essa questão, e em produtividade. Então o nosso cliente, ele percebe isso, e por isso que o vizinho colocou, o outro vai lá ver e enxerga o resultado desse investimento, né? E quando vai nós se estamos propagando. bem, confortáveis, a gente também produz mais, né? Com É certeza. isso aí, então É o mesmo conceito. Só muda o local. Tem uma fazenda em Vacaria, que é do nosso amigo Eusébio, que as vacas escutam clássico dentro do galpão. Música Gente. clássica. Aí eu já ouvi esse estudo, já ouvi falar sobre esse estudo. Porque uma vaca, se entrar, por exemplo, Olha só. numa ordenha para ser ordenhada abaixo de estresse, ela não vai liberar o leite. Ela precisa estar bem tranquila, estar ruminando. Tem que ser um ambiente que ela vai sentir, não, está confortável. E aí ela vai dar o leite produzido. Ela tem que comer bem, ela tem que ter um lugar, um ambiente bom para se deitar, tem que estar fresco. Isso é produtividade. Show. Então os clientes colocam até uma música clássica, colocam uma música assim, ambiente, sabe? Para se tornar o mais... elas estão presas dentro de um galpão. Não estão presas, elas estão confortáveis, se deslocando menos. Não estão, por exemplo, num campo aberto com as patas atoladas de barro, por exemplo, porque em época de chuva, no inverno do Rio Grande do Sul, isso acontece. Isso. Então elas estão debaixo do telhado, com temperatura regulada. Que elas legal. estão produzindo bem. Legal. Legal. E agora também a gente pode, né, é legal até pro pessoal saber também que vocês entraram no ramo, na área da suinocultura, né? Entramos. Como é que foi essa decisão? Em que momento vocês definiram assim, não, vamos pra suinocultura? Viram uma possibilidade? Enfim, como foi essa entrada neste mercado? Lá em 2019, né, John? 18, 19. Isso, por aí. A gente pensando em ter algo, né, paralelo ao leite, né? Porque até então nós éramos totalmente dependentes do ramo do leite, certo? Então, nós temos uma expertise muito grande que antes de sermos um produtor de máquinas pro leite, nós somos uma metalúrgica, certo? Então, o ramo do suíno faz com que a gente aproveite a nossa unidade fabril e faça produtos para suínos também. Porém, know-how zero tínhamos na época. Então, diante disso, a gente pensou em desenvolver produtos para suíno, né? Então, o Jonathan tinha uns conhecidos, né, da parte comercial aí que firmamos a parceria, e nesse início a gente encostou ele junto com nossos projetistas e começamos a desenvolver os primeiros produtos para suínos, né? E aí, Fabiano, mas antes disso, nós estávamos na feira, né? Na Eurotier, em 2018, onde o Shorn ainda falou, gurizada, por que vocês não fazem produto para suinocultura, né? E nós se olhamos, entramos na feira, Verdade. focados em olhar produtos do leite, porque daí a gente já estava na Alemanha, que é na Eurotier, que é uma das maiores feiras, né, do agronegócio, buscando tecnologia para trazer para o Brasil, né? Olhando como a gente estava, como era o patamar, né? E o Shorn estava com a gente, onde ele falou isso. E nós, é verdade. Voltemos para cá com a feira, daí já fomos dando uma olhada em empresas do setor suíno, e a gente começou a olhar, não, mas a gente tem aquela máquina faz, e assim foi indo. Isso. E aí fomos desenvolvendo esses produtos, né? O Shorn nos auxiliou lá com o Felipe também. Exatamente. E aí fomos criando, achando parceiros, colocando produtos em testes, 2018, 2019, 2020, era para ter a feira de novo, daí deu a pandemia, e 2022 voltamos. E aonde foi que a gente ergueu a bandeira, né? A gente voltou para o Eurotier em 2022, a gente ergueu mesmo a bandeira da suinocultura mais forte em 2023 ali, né? Aí já contratando já, né, pessoas especializadas na parte da suinocultura, né? E aí, onde a gente abriu já o leque da System Milk, né, com um produto só para leite, voltado só para o leite, para suínos também. Né? Então já é outro desafio, né? Já, obviamente aí já se rodou também 10 anos de empresas, né?
E o desafio cresceu, a empresa cresceu, porque antes disso também nós tinha outro prédio onde nós estávamos instalados, né, com menor capacidade. A gente foi ganhando know-how no leite muito maior, que fez nós tomar outra decisão, que foi o prédio novo, né? Aí nós já conhecemos o Claudinei também. Construiu a fábrica nova, né? E o desafio tá na vida do empreendedor. Não adianta, a gente não tem como se livrar disso, né? Cada vez a gente vai querer mais e a empresa precisa crescer também, né? Então, os desafios são constantes, né? Mas os do início são É porque a gente não tem o know-how ainda, né? A gente não sabe, nada é previsível, né? Então, exatamente. Pessoal, e agora então, juntando um pouquinho o Systemilk com o GESCOM. Como vocês conheceram o GESCOM? A GESCOM foi através do João, né? Da DTC. A gente estava com uma insatisfação forte em relação Foi através de uma indicação, então. Foi uma indicação, isso. E foi um divisor de águas também para a Systemilk, a parceria com a GESCOM. Foi aquele contador que tomou a decisão errada, então... Não, a GESCOM não, né? Não? Ah, tá bem. Foi antes, então não é na minha gestão. Mas daí a gente conheceu a GESCOM, daí começou os porquê, daí a gente também tava num período mais difícil, né? Vindo daquele olho do furacão, que era 2014, 15. 15 conhecemos a GESCOM, se eu não me engano. Acho que foi 15. Foi 15, aí começamos a evoluir 16, né? Claudinei com os questionamentos, né? Nos desafiando sempre, né? Fazíamos reuniões mais não diárias, mas semanais. Eu acho que era semanais no início, né? Para mim conhecer também vocês e também, vocês conhecer um pouquinho da parte tributária, né? Eu costumo dizer sempre para amigos meus que já são empreendedores e que querem ser, que procurem uma contabilidade de gabarito, né? Que saiba o que está fazendo, que tenha conhecimento, né? Que tenha café no bule, igual a gente chama, né? Para realmente tocar. Eu sempre digo para eles, começa por aí. Sim. Começa por aí, se encostar em contabilidade, porque o Claudinei faz a consultoria também, né? Nos instiga, nos questiona, nos movimenta, né? Isso é importante. Certa vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueço também, né, de um professor meu, que ele falou assim, que a gente, logo de início, a gente não precisa ter todas as respostas prontamente, mas nós temos que ser bons em fazer boas perguntas, né, e isso é o que faz a diferença. O Claudinei tem esse jeito questionador, mas é para entender bem, né, e aí poder direcionar, senão não adianta, né. Em que momentos da trajetória da Systemilk vocês acreditam que a GESCOM foi decisiva? Bem no início, lá. Bem no início, onde eu mesmo comecei também a questionar nossos NCMs, né? Nós tínhamos uma carga tributária grande e a gente usava um NCM mais genérico para as ferragens. E eu lembro que eu te questionava e tu também questionava de volta. Para entender o produto de vocês, né? Para a gente cada vez mergulhar mais no problema e ter o entendimento e ter a certeza da escolha Eu acho que esse foi um grande divisor de águas. Isso foi um divisor de águas. E eu me lembro no início da gente discutindo também a questão da importância da contabilidade na gestão. Ter os números corretos, fazer a contabilidade correta, entender bem também, é claro, a parte tributária. E a partir dali a gente foi evoluindo, inclusive, para saber qual era a margem de lucro, quanto você precisava investir. Eu me lembro até que a gente fez um curso financeiro juntos, não sei se tu lembra disso, Fabiano, a gente se desafiou e foi lá para a Univates fazer um curso financeiro e entender um pouco mais de financeiro. O contador não entende de financeiro, entende de contabilidade, né? E a gente se desafiando, tu aprendendo contabilidade, eu aprendendo financeiro, e nós lá estudando. E a gente até chegou em alguns números, quanto precisava, né, investir para crescer. A cada 1 milhão que eu quero faturar mais, quanto eu preciso investir? Isso foi decisivo também, né? Ponto de equilíbrio, a gente calculou. E aí chegamos à grande decisão também, que eu concordo contigo ali, que foi ir para o lucro real, lembra? Isso. Mudamos toda essa questão tributária do NCM do produto e depois fomos para o lucro real. Então agora nós vamos pagar sobre o lucro. Uma indústria investe muito, então tem investimento, paga juros sobre esses investimentos, né? Tem muitos custos de P&D para desenvolver produto, tem custo de produção, tem logística, bem, tem tanta coisa. E o único regime tributário que isso é aproveitado para reduzir tributos é no lucro real.
Né? Tu teve uma experiência com o Simples, vocês tiveram experiência com o Simples, depois com o lucro presumido, né? Quando eu assumi vocês estavam no lucro presumido, e hoje no lucro real, me contem, comparando os 3 regimes tributários que vocês viveram, qual é o melhor para a Systemilk? Mas é igual tu disseste, é porque o cenário da Systemilk favorece isso aí, né? E essa escolha foi com a tua ajuda, assim. Sim. E foi a escolha certa, e como a gente está em ascensão ainda, né? Em seguidos anos com crescimento da empresa e investimentos, estamos no regime correto. Exato, né? Como uma escolha de parceiros pode mudar tudo, né? Pode mudar. Escolha de parceiros que a gente fala também, porque às vezes a gente está tão focado no nosso lá dentro, né? Por exemplo, eu no comercial, né? Eu não consigo estar olhando, por exemplo, a produção, né? Às vezes eu falava ao Fabiano, cara, toca daí que eu toco daqui. Então, essa parceria que se iniciou lá no começo, com transparência, com a gente se perguntando, discutindo, e quando a gente discute, não é uma discussão de dizer assim, né? De tentar juntar a ideia e dizer, não, realmente a tua ideia é melhor, junto com a minha, bola pra frente. É isso aí, decidimos, bola. Então, por exemplo, uma parceria bem formada na contabilidade, a contabilidade com um know-how, uma experiência vindo para nós, gurizada. Eu conhecendo assim, olhando aqui, isso, conversando com vocês, sabendo como vocês estão, o melhor caminho é esse. Vamos lá, e questionando, e a gente consegue ter uma visão de futuro para onde a gente vai ir, né? Com certeza. Chegamos num ponto que nós precisamos também unir o marketing, que a Systemilk não tinha o marketing. E aí veio o pessoal da Laras, que fez um excelente trabalho. E hoje o marketing numa empresa bem desenvolvida gera números de clientes, leads, né? Curtido, enfim, um retorno muito positivo. Então, conforme a empresa também vai crescendo, que tu consegue daqui a pouco fazer investimentos corretos, porque eu acho que cada momento tem o seu momento, né? Com certeza. Tu vai evoluindo junto, né? E a gente sempre foi uma empresa, e nós mesmos, eu, Fabiano, pé no chão, né? A gente nunca deu passo maior que a perna. Então, por exemplo, vamos ou não vamos por esse caminho? Não, vamos. A gente vai alcançar? Não, vamos alcançar. Vamos ter que daqui a pouco fazer mais horas, vamos ter que pensar, porque lá no começo, cara, olha, se virava 16 horas às vezes, 15 horas. Não é fácil, né? Não. Eu viajava muito, de segunda a sábado, minha esposa em casa, longe da família e tal, e batendo cabeça. O Fabiano, com certeza, dando o máximo aqui na indústria, com todos os nossos colaboradores, cara, que estavam lá no começo, lá, a dificuldade é enorme. Mas hoje a gente olha para trás e não se arrepende de um segundo que aconteceu. A gente abdica de muitas coisas, mas a partir do momento que a gente tem clareza do nosso projeto de vida, né? A gente sabe que futuramente isso vai valer a pena, né? Porque no momento dói, né? Tu deixar a família, tu deixar o filho, tu quer estar junto. Só que tu sabe que é para um bem maior, que tu tá construindo um legado ali, né? Isso. E eu costumo dizer também, não existe jogo ganho, né? Não existe jogo ganho. No momento que tu achar que tu ganhou o jogo, é onde acabou a principal armadilha. Exato. É isso aí, é sempre estar pensando, sempre estar inovando. Ainda mais nos dias atuais, né? Sim. E se inovar. Se reinventar. Agora vem a inteligência artificial aí, é mais uma barreira, né? É mais algo pra gente ficar por dentro e pensar em como utilizar a favor, né? Porque não tem como escapar, não tem. Não tem. É uma realidade. É uma realidade, exatamente. E aí como a gente se adapta, né? Então esse tipo de desafio de se reinovar, de se readaptar, nas nossas cabeças de empreendedores tem que estar com a luz ligada no 380 toda vez. Isso aí tu acorda pensando, tu vai pra notícia, aí tu tem um monte de coisa pra fazer. O que tá acontecendo no mundo? Porque tu tem que estar com as notícias do que tá acontecendo. Pode ser lá na China, pode ser nos Estados Unidos, qualquer lugar, mas tu tem que estar com isso na cabeça e tentando traçar os objetivos. A gente hoje na Systemilk tem um parceiro que é da Áustria, né? Então alguns concorrentes que trazem e importam coisas da China. Tipo assim, o que está acontecendo mundialmente vai influenciar. Com certeza. Se o nosso governo daqui a pouco abre importação para o leite do Uruguai, para comprar leite em pó, prejudica nosso setor, prejudica o Brasil. Então, tudo que acontece, assim, a gente como empreendedores tem que estar ligado no que está acontecendo. Então, tipo, é jogo difícil, é leão todo dia, né? O jogo não tá ganho, que nem o Fabiano disse. Sim.
Tu sabe, Jonathan, que agora eu me lembrei também de uma conversa que eu e o Claudinei tivemos também, em que tu falou, né, Claudinei, mas não existe a segunda, não tem horário. Às vezes as pessoas falam, não, tu tem que ir pra casa, tu tem que saber desligar. Gente, isso não existe. Eu acredito que não tem como a gente fazer isso, né? Vivendo uma vida empreendedora, a gente tem momentos específicos para cada coisa, mas a gente nunca pode desligar, porque a gente tem que estar atento ao mercado, ao que está acontecendo, e tendo um negócio, não tem como tu dividir a tua vida, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? Tchê, o desligar eu concordo plenamente contigo, não desliga. Mas realmente, igual o Jonathan comentou, os primeiros anos ali eu acho que é inevitável e é um plantio, assim, que tu realmente tu precisa apostar realmente e investir teu tempo nisso. Sim, dali. uma carga operacional muito grande. Muito né? grande. Muitas grande. horas de trabalho para planejar, executar e de novo, né? Isso aí, 7 da manhã, às vezes 9 da noite, sábados. Domingo foram muito poucos, eu confesso, mas sábados e muitas noites alongadas foram muitas. Sabe que eu já ouvi de vários consultores que quando estão falando do trabalho do dono, né, da empresa, do negócio, que é pensar, que a principal tarefa do dono é pensar, né? Mas como que a gente, como dono do negócio, vai só pensar também, né? O operacional nos consome muito, né? Eu gostei da ideia do pensar, só que eu ainda estou evoluindo de como eu dedico mais tempo ao pensar. Porque pensar é planejar, né? Pensar é verificar se está dando tudo certo também, né? Buscar soluções, eu acho que é pensar. Agora, como que a gente faz isso com uma carga também tão grande operacional, né? Acho que esse é um grande desafio também de vocês lá dentro da Systemilk, né? Systemilk cresce ano a ano, eu venho acompanhando isso, né? E eu já vi que vocês têm projetos lá no Recife, se não me engano. Então, como é que tu consegue dar conta de tudo isso e ainda pensar no teu negócio? Cara, das 8 às 18 não dá, né? E aí é importante tu ter os braços de confiança, né? Isso aí. Só que tu não começa com os braços de confiança. Tu cria eles, né? Tem que desenvolver, né? Lá no começo, por exemplo, é difícil, é caixa menor, é tudo é complicado. E aí o teu setor de braços, que a gente diz, vem vindo com o tempo, vem ganhando experiência contigo, porque tu tem um know-how e tu não guarda o know-how para ti. Tu passa para alguém. Você passa para alguém certamente de confiança, né? Por quê? Porque tu vai criando ele e vai deixando, por exemplo, uma carga que daqui a pouco antes tu fazia para essa pessoa, porque de fato o que tu falou é certo. Tu tem que pensar para executar no próximo. Por exemplo, hoje o suíno para mim é um know-how novo, então eu tenho que me focar mais no suíno. E eu não posso esquecer do leite, porque o leite é a principal carga da Systemilk hoje. Então eu preciso ter alguém lá dentro pensando igual eu penso, ou pensando talvez até mais que eu, para como tocar o leite. E o Fabiano a mesma coisa, tipo, se olhar o que nós produzíamos lá em 2014, 15, para olhar o que nós produzimos agora, nunca ia dar conta, né? Mas lá no começo ele tava toda hora, e eu falo porque eu sei, porque eu via, olhando como tava as máquinas rodando. Hoje não. Mas hoje alguém faz isso por ele, porque ele deve estar pensando, com certeza está pensando em outras coisas, em outras tecnologias, em como daqui a pouco, com o Emerson lá, né, hoje que é o nosso braço lá, de reduzir, por exemplo, o tempo de produção de um item, porque vai me gerar melhor preço no comercial. Porque o mercado hoje está muito competitivo, né? Então, tipo assim, a gente está pensando, né? Depois a gente passa e executa, passa para alguém executar. Mas é importante isso. Mas lá no começo não consegue. Então você tem que tentar dar conta. E é muito interessante, pegando essa alçada que tu comentaste, chega um momento que a gente percebe que é o momento, sabe? De criar esse nível hierárquico. Porque, vamos lá, os níveis de gerência foram o quê? Faz 2 anos? 2 anos. Eu acho, né? Perfeito. Fazem 2 anos que a gente tem esse nível de gerência. Numa história de 11. Isso. E as coisas vão acontecendo, né? Vão encaixando e a gente vai se dando conta, pô, esse é o momento. Esse é o momento, a gente precisa de um gerente aqui, a gente precisa de um gerente aqui. Tá bem? Olha só, eu acompanho vocês desde 2015 mais ou menos, né? E esse crescimento de 2015 até 2025, vocês chegaram a calcular quanto foi? Eu ouso dizer que foi mais de 1000% que vocês cresceram, né? Foi. Agora assim, ó, Foi. eu
tô aqui no meu escritório e vocês lá na empresa de vocês, apesar de reuniões semanais, mensais, né? Agora eu acho que as nossas reuniões são trimestrais, às vezes bimestrais, enfim. Eu acompanho, mas não tô lá dentro. Agora eu quero saber o seguinte, como que vocês conseguiram isso, gente? Crescer 10, 15% ao ano é muito. Agora crescer mais de 1000%, cara, primeiro eu digo parabéns, vocês conseguiram. Agora... Fala, bota pra fora, cara. Me conta o segredo. A gente tem que... Me conta o segredo. Qual que é o segredo? Até 2 anos atrás tu não tinha nem gerente. E aí, cara? Viu os porquês? Tchê, eu acho que são vários, né? Mas assim, ó, mérito de vocês. Parabéns, cara. Obrigado. Mas eu acho que eu começo pela questão de, vamos lá, problema, certo? Todo mundo tem. Todas as empresas têm, mas depende muito de como tu encara esses problemas, né? O que tu faz com ele? Pro problema, O importante é deixar o teu cliente satisfeito. Primeiro tu resolve, tu vê, é isso, porque os problemas existem e vai existir para todo mundo, famílias, empresas. E como a gente encara isso daí, eu acho que é uma questão muito importante aí, porque a gente sempre foi muito transparente, entendeu? Foi erro da STMilk, foi erro da STMilk, pronto, a gente assume, vai lá e faz acontecer. Assim como a gente tem muita confiança com os nossos clientes, a maioria, né? Eles jogam também limpo com a gente porque sabem que a gente trata dessa forma. Tchê, não, o problema ali eu sei, foi um trator que bateu, que entortou, a gente sabe que foi um mau uso e segue o baile, entendeu? Assim como é quando é problema da gente, assim, né? Show. E um dos maiores crescimentos que a gente pode dizer foi 19 para 20 ali, né? 20, 21, que a gente cresceu no ano 72%. Isso é muito, né? Então, claro. Tu que, por exemplo, cuida dessa parte da contabilidade, pode ver os números crescer de forma astronômica, assim, né? Só que time comercial batendo firme no campo, time de produção batendo firme, honrando com a produtividade, o nosso setor de entrega, porque se a gente está lá fora com o comercial, vendendo a nossa marca, vendendo o nosso portfólio de produto, dizendo que a gente tem a melhor equipe de produção, a melhor equipe de montagem e dizendo assim, não, eu vou te entregar o que tu pediu, a gente vai fazer isso. Então, que nem o Fabiano diz, não, daqui a pouco teve algum problema de uma outra coisa. Teve, mas o importante é que a gente sempre honrou. E eu sempre digo pro cliente, né? A gente não é aventureiro no mercado. Então, se eu tô aqui te vendendo um produto e o meu produto é de qualidade e tu quer comprar um produto de qualidade, eu vou te entregar. Dentro de tudo que eu puder fazer vai ser entregue e honrado com isso. Então, isso deu um crescimento muito grande na STMilk. Em 21, 22, 23, 24, assim como a gente vem vindo, que trouxe a gente onde a gente está hoje, né? E a gente agora atacando, por exemplo, outros mercados, que nem, por exemplo, a gente já está montando uma filial produtiva em Minas, porque a fábrica do Rio Grande do Sul está no talo, né, com produção. Então a gente precisa pensar em dar um ar para o Rio Grande do Sul. Aumentar a produção. Nordeste brasileiro está sendo um mercado que dentro de uns 5, 6 anos vai ser o 5º estado que mais vai produzir leite. E aí a gente para pensar e diz, Nordeste, leite, como assim? Olha o preconceito. Exato. Então, cara, o país, o Brasil, a gente tem uma potência na mão que a gente não sabe a força que tem. Isso, esse gancho do preconceito é que as informações que chegam para nós não são completas, são distorcidas, né? Eu e o Jonatas, a gente também precisou ir lá para enxergar esse potencial. A gente confessa, né? Que nós precisamos ir lá e enxergar, e o que a gente enxergou nos encoraja assim, tem um braço da STMilk lá no Nordeste. Olha só, que legal. Exatamente. Porque tu tem que pensar em tudo nesse ponto agora. Tu tem que pensar em logística, tu tem que pensar em assistência técnica, tu tem que pensar em time comercial lá. Aí tu tá aqui no Rio Grande do Sul, como tu vai levar o material lá? 4.500 quilômetros daqui. Terrestre? Por marítimo? Quanto vai ser o custo disso?
E é Então, um equipamento, ele dá manutenção. Exatamente. Claro. Como qualquer outro. A gente Isso. tem... Então nós estamos na fase do pensamento agora, depois a estratégia. E acredito que tudo que vocês falaram ali sobre cliente, sobre o crescimento também, isso também envolve o saber servir o cliente. Porque todos nós empreendedores, nós temos que, é uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, nos apaixonar pelo processo de servir. É isso, por resolver os problemas, né? Então vocês têm muito isso em resolver os problemas, a forma como vocês encaram, servir o cliente com a excelência que vocês querem. Isso faz toda a diferença, né? Faz porque a gente é cliente. Isso aí. Então, quando eu quero ser... Todos somos, né? Exatamente. Se eu quero comprar Empatia, alguma né? coisa, Isso né, aí. e ser atendido de uma forma, eu preciso também prestar Isso o aí. serviço. Da Perfeito. mesma forma. Eu não posso simplesmente, daqui a pouco, ir lá num lugar comprar um negócio e o cara me vender só por vender. Uhum. Daí eu não volto mais lá. E o mercado já diferencia isso, porque Claro que sim. como a gente estava conversando ali, a forma de consumo mudou, as pessoas não querem mais, né? O próprio marketing também mudou. Antigamente a gente falava muito dos atributos do produto, né? Mas o produto, na verdade, ele é um meio para te chegar naquele sentimento. Porque se vocês forem pensar que sim, o que a Systemilk agrega na vida dos produtores? É muito mais do que aquele produto. Ele aumenta a produtividade, é o que ele agrega na vida do cliente de vocês. E o produto, ele é um meio, né? O marketing também mudou muito em relação a isso. Antigamente Exato. era só o produto. Ah, ele é feito de aço galvanizado, ele é isso, tem abertura, tem fechamento, hoje não é mais assim, Não. né? Não, exatamente. Então, Graças a Deus, estamos aqui onde estamos hoje. Com a ajuda do Claudinei. dos Difícil porquê, essa caminhada, difícil implantar um habilidade, conceito. marketing. isso aí. Esse aperto de mão, viu? Não foi por acaso, né? Ó, Vocês viram que vocês acabaram de falar que se o problema é nosso, a gente vai lá e resolve? Por que isso? Porque tu apertou a mão do cara e disse que ia entregar para ele em qualidade. E tu não vai abrir mão disso, entendeu? exatamente. Isso é importante, mas é difícil tu criar uma empresa que tem esse conceito claro, né? Levar isso. Imagina, vocês fazem o projeto, vocês produzem, vocês instalam e vocês dão assistência técnica. Quantos problemas surgem nesse meio do caminho? Mas lá no início vale o aperto de mão. Com certeza. Muito legal, pessoal, parabéns. Obrigado. Hoje em dia parece que isso está fora de moda, né? Mas não está. Não. Eu acho que apertou a mão está valendo. Nossa. O contrato, o pedido, a nota, o dinheiro na conta, tudo é consequência desse trabalho, dessa postura, dessa firmeza, né? E aí vocês transformam, eu entendi, o cliente de vocês no vendedor. Exato. Porque o vizinho olha e a produtividade aumentou. O vizinho olha e pergunta, quem instalou? Isso Instalou, mesmo. quem projetou? E deu problema? Deu. E o que eles fizeram? E resolveram. Pensa, cara, é muita coisa envolvida, É muita coisa. né? E aí vem a prova social, né? Que a prova social é o melhor tipo de venda hoje, né? Exato. Porque o cliente ele não acredita no que a gente, nós donos de empresa, empreendedores falamos, é o que o outro fala, é o resultado que a gente trouxe para o outro, é indicação, né? Porque hoje as pessoas, que tem sites, e-commerce, vai lá, indica, tu comprou, tu gostou, tu indica, porque as pessoas buscam indicação, Indicação. Isso. né? Exatamente. Isso Não, essa semana eu tô numa negociação que eu passei 3 contatos de cliente. Disse, ó, pode ligar para aleatório. Conversa com eles e pergunta quem é a Systemilk, como é o produto da Systemilk, o que eles acham da Systemilk, se teve problema ou não. E eu tenho certeza que se teve problema eles vão falar, porque produtor é assim, entendeu? O produtor fala e tem que falar mesmo, né? Tem que trazer o feedback, seja o feedback construtivo, negativo, que podia melhorar. Porque às vezes o produtor fala para nós, ó, gente, façam isso que vai ser melhor. Eles estão lá trabalhando com o produto, eles sabem. E aí a gente vai lá e melhora o produto, muda ou faz isso, né? E de fato é isso, o produtor tá feliz com a gente, ele faz a próxima venda. Ele vai fazendo a próxima venda, a gente vai criando corpo. E é muito bom isso, né? Quando tu chega numa feira, o pessoal vem cumprimentar a gente, vem nos visitar, vem nos agradecer. Ó, tô evoluindo, daqui a 2 anos eu te procuro, 1 ano eu te procuro, já vai pensando junto no próximo projeto, sabe? Então é muito legal isso, sabe? É uma satisfação enorme. Legal. Claudinei, puxando o gancho, desculpa te interromper, agora me veio mais uma pergunta. A gente fala muito sobre geração Z, né? E vocês têm a questão da sucessão. Como é que vocês enxergam isso? Existe um desejo dos filhos de organizar os negócios do pai, darem continuidade? Como é que vocês enxergam? Vocês enxergam isso como um desafio? O desafio, né, Fabiano? Até porque a gente tá num período de
da fase da Systemilk que a gente tem que organizar isso, né? Porque eu acho que, como a gente sempre foi aberto e amplo no negócio, não é o filho chegar lá e entrar. Ele precisa passar, de fato, o que a gente passou, do início ao fim, né, Fabiano? Precisa estudar, precisa conhecer, sabe? Porque a gente já ouviu muitos exemplos, assim, de que o filho entrou e vai jogar tudo fora em 5 anos, 4 anos, sei lá, 10 anos. Quando muito, né? Então a sucessão é bastante complexa, assim, sabe? Não é uma coisa, eu acho que eu teria receita formada, né? Inclusive a gente tá nessa fase. Tá nessa fase, exatamente. Nós estamos nessa fase de escrever, Sim. de colocar no papel essa parte de sucessão. Temos a reunião marcada, o mês que vem para descrever isso. Que bom que já estão pensando nisso, Sim, né? Porque sim. já é uma realidade. É uma a gente realidade. pode falar também de mão de obra, né, hoje em dia, né? Claro. Isso aí. Então, falando bastante de mão de obra, nessa geração Z que a gente vê com uma dificuldade grande, eu acho que em vários setores, né? Inclusive na agricultura. A gente hoje vê propriedades buscando tecnologia para dentro, né? Investindo tecnologicamente em robô de ordenha, em apps, em produtos que lidam no celular para manter o filho dentro da propriedade, porque senão ele sai fora. Então, pensa, nós com o P&D pensando em assim, esse nosso produto, que tipo de tecnologia vai ter para o filho do produtor rural dizer assim, não, eu vou. E isso outras empresas a gente pode dar exemplos fáceis aqui, tipo a John Deere, por exemplo, ou empresas de trator hoje controladas por GPS. Mapeiam toda a parte de plantio, o trator vai lá e o cara sentado dentro do trator, só olhando se tá andando. Pulverização, hoje com drone, entendeu? Os robôs de ordenha hoje, o primeiro robô que veio pro Rio Grande do Sul, que foi em Paraí, se eu não me engano, o produtor disse, olha, eu não saía com a minha esposa tomar um sorvete de tarde, porque não dava, tinha que tratar, Hoje eu saí pela primeira vez, depois de 2 semanas botando o robô rodar. O benefício da tecnologia. Eu vi um vídeo já de robô de ordenha, acho que na época o Rodrigo, gente, eu fiquei chocada. Incrível, é incrível. É muito legal, assim. Muito... Enfim, aí o produtor também consegue ter esses outros benefícios, claro que né? Que precisa. Claro, precisa. É qualidade de vida, né? É isso aí. Então E aí os filhos olham muito pra isso também. Eu não quero levar a mesma vida que o meu pai leva. Mas as coisas mudam, as coisas vão mudar. A tecnologia tá aí pra ajudar também. Tá aí pra ajudar, Exatamente. Tá aí pra ajudar, isso aí. Fabiano, me diz, Fabiano, assim, nessa caminhada até aqui, o que mais te orgulha dessa tua história dentro da Systemilk ou da Systemilk? Só uma. Não, pode ser mais de uma. Muito orgulho. Mas é isso aí. Graças a Deus. Que legal. Orgulho. A gente tem muito orgulho. A gente... eu acho que o primeiro orgulho lá de 2015, por aí, foi um dos meses que a gente teve que decidir de pagar a folha ou comprar matéria-prima. Decisões duras e necessárias. E que, dependendo do ponto de vista, a gente tomou a decisão errada. E a nossa decisão foi pagar a folha. Então, na época, daqui a pouco, e agora? Agora o comercial vai tentar fazer uma venda com uma entrada maior, né? Bora, comercial. Algumas inadimplências que estão e que tinha mais na época, era um percentual maior de inadimplência na época. Mas a folha a gente vai pagar. Então isso eu acho que é um orgulho que eu carrego até hoje, assim, foi uma decisão que a gente tomou. Eu acho que uma das últimas agora, sim, é ver a nossa marca colocada, foi na pesquisa em Minas, né? A nossa marca foi uma pesquisa qual a marca mais lembrada? Qualidade, produto e... Qualidade de produto no ramo do leite. E a nossa marca ficou entre as 3, sendo que as 2 outras são 2 multinacionais. Ai, gente, isso é muito legal, nossa. Então isso, nos carimbou, assim, um plantio, né, que a gente fez durante esses anos todos e regamos durante esses anos todos com cuidado. E eu acho que isso é um coroamento. Trabalho duro, decisões certas, né? E isso dá realmente orgulho. Tá, e agora vamos deixar o... Deixar o comercial. Vamos deixar o Jonathan responder.
E na São tua vários. visão, na tua Meu caminhada, Deus, o que mais te orgulha? Ixi, Maria. Até aqui, porque essa história não terminou, né? Orgulho de ter conhecido ele. O orgulho de... O orgulho das decisões tomadas na hora certa, forma. né? O orgulho de um dia ter saído de uma empresa que a gente botou a pastinha debaixo do braço. Teve um momento que a gente pensou em desistir e pensamos, cara, não vai dar certo, vamos recuar. E aí fomos oferecer a Systemilk. E oferecendo a Systemilk, a gente saiu, eu saí com uma gana, assim, mas tão grande. Já tô arrepiada. Da proposta ser tão indecente do que a gente tinha pensado. E aquilo lá me fez eu entrar assim, pensar assim, eu vou mostrar do que eu sou capaz. E junto com esse aqui eu disse, cara, nós vamos virar o jogo. E nós viramos o jogo. E esse Podia ter terminado naquele momento, nossa história. O dia. Sim. Ter desistido ali, vendido a empresa e tocado a sua vida. E ali eu saí, cara, eu disse pra ele, cara, Deus quer uma coisa diferente. Esse cara nos empurrou pra frente. E aí nós metemos Com a pressão. proposta indecente. Esse foi uma marca, assim, fenomenal, né? E aí viramos o jogo e viemos, uma força tão grande, eu entrava no carro, você ia vender, de manhã eu agradecia, de noite eu agradecia. E começou a evoluir tão grande, porque a gente... Cara, pensamento positivo, né? A lei do universo é complicado o negócio. É difícil explicar essas Além da coisas. atuação. Não, é difícil. É difícil explicar, mas ela acontece. Cara, é mentalizar, é escrever, é botar na agenda. Os sonhos, eu falo às vezes não é que o discurso vira repetitivo, né? Às vezes uma festa de empresa, mas eu digo, cara, qual é o teu objetivo para amanhã? O que tu vai fazer amanhã? Eu vou levantar, vou agradecer, vou tomar meu café. E eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, eu sei onde eu quero chegar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, sabe? Pode ser um negócio impossível, né? Obviamente, eu vou dizer, eu vou pra Lua. Quem sabe? E tu sempre soube. Daqui a pouco o Elon Musk me liga e eu vou mesmo. Daqui a pouco tu tem dinheiro e compra passagem. Não sei, sabe? Então não é que é impossível chegar, mas é que impossível. A lei do universo, ela traz as coisas pra gente. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que trabalhar. Não pode ter preguiça de levantar. Já tem que agradecer só de abrir o olho. Claro, não é verdade? Claro. E a gente consegue muita coisa. Então, o orgulho, um dos orgulhos maiores que eu tenho, que eu fui falando assim, é isso, sabe? Primeiro é levantar, poder ter a família hoje, graças a Deus que eu tenho, minha esposa que enfrentou aqueles primeiros anos, assim, deu na estrada, deu viajando. Então isso é orgulho, enxergar hoje a Systemilk, poder chegar, ter aquela nossa fábrica, o nosso escritório, a nossa sala. Às vezes eu fico uma semana fora viajando, quando eu volto na segunda-feira eu digo, nossa, que saudade faltava. Que nem saudade de casa. Que nem saudade Exatamente. de casa. Então isso é orgulho. Porque muitas vezes o trabalho é a nossa primeira casa, né? Mais tempo lá que a gente passa. Mas sabe que eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, tia? Sabe? Sempre me senti assim, não o contador, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que nunca falei pra você. Sempre me senti realmente um pedaço da Systemilk, né? Sempre pensei e provoquei vocês né? como se eu fosse o dono, entendeu? Eu sempre perguntei pra vocês exatamente isso, não como contador, mas como alguém que quer ajudar vocês a tomar as decisões corretas, né? Quem nos conhece sabe que não é porque é um podcast do Claudinei que a gente está falando isso. Sim. Nós somos muito sinceros, entendeu? A gente até já Não brincou de seria tão por isso sincero que foi quando a gente discordou. E era pro bem do quê? Pro bem da Systemilk, que a gente tava brigando, né? E tem gente que fala em briga como pejorativo. E foi pro bem, foi discutir, foi por quê e por quê. E foi não concordar, exatamente. Por isso que eu usei brincadeiramente. Brigamos exatamente para poder chegar até aqui, né? Isso que é o melhor desse podcast, claro, esse compartilhamento. É já tô arrepiada, emocionada. Tanto muito é que legal. a gente pode até usar uma brincadeira do nosso brother, né, Luca? Onde é que tu mora, ô Claudinei? Onde é que eu moro? Aqui em Lajeado, Carneiros. Mora aqui, ó. Tu mora no meu coração. Bom, olha aqui, ó. Tem um amigo nosso. O que eu falo sempre? Tamo junto. Eu digo pro meu cliente sempre, tamo junto. E tamo junto mesmo. O trabalho de contador é muito, às vezes, importante, como vocês ressaltaram aqui, né? Mas na maioria também, essa importância se dá pela posição do próprio contador, né?
vocês tiveram uma experiência antes da GESCOM, né? E eu sempre procurei me posicionar exatamente como parceiro. Eu acho que o contador é muito importante para um negócio. Com toda certeza. Né? Eu ouvi recentemente a frase que, né, a contabilidade é a linguagem dos negócios. E realmente isso foi o que eu pensava, mas eu nunca tinha verbalizado. Essa frase não é minha, mas eu achei muito, muito precisa. Vocês tiveram que aprender a linguagem dos negócios, a linguagem do comercial aqui, a engenharia ali, o marketing. Para ser empresário tem que aprender essas linguagens. Não adianta não querer encarar os problemas, ou não querer encarar a linguagem que seja a linguagem dos negócios, como a contabilidade, né? Então, acho que a postura do contador também em relação ao cliente, à Systemilk, é importante, né? Eu tentei sempre ajudar e fazer as perguntas e provocar exatamente isso. Os porquês fazem a gente melhorar, né? Sim. Vocês também, quantas vezes me desafiaram. Sim, exato. Mas por que não? Por que tem que pagar isso? Por que é assim? É porque todos aprendemos juntos, né? Todos, cara. Exato. Ganha. Essa é a riqueza das parcerias, né? Ninguém sabe tudo, né? Não, a Nicole, quando dizia assim, pede pro time comercial gravar um áudio pra gente botar, pra gente fazer... Era um desafio, entendeu? Era uma novidade, a gente não tava mais a gente não tinha essa abertura com as câmeras e tava vindo isso, esse movimento tava vindo, e nós, vou fazer, e fazia 3, fazia 4, 5 vezes pra mandar. Então, tipo assim, ela também, né, querendo ajudar nós, a Systemilk, a gente tem que ser assim, né, faz isso, por quê? Por causa disso. E tudo da mesma forma, né, Claudinei? Eu acho que a Systemilk não é só a Systemilk, o agregado em roda, contabilidade, marketing, todo mundo que está lá, manutenção, sei lá, de caminhão, a gente presta, todo mundo que está lá. O comprador tem que comprar bem, tem que pensar que, por exemplo, o que ele está fazendo do compras é para o bem da Systemilk, é para o bem dele, né? Assim como a menina do RH, financeiro. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Não, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Eu não ganho o jogo sozinho, né? Eu ganho com um time. Não. E o time hoje da Systemilk é grande, graças a Deus. Começou com 28, daí o Claudinei pediu para ele demitir 10 ou 12, não me lembro. Daí ficou só 2, né? E agora nós somos 140, não, eu acho. E o pior é que é verdade, pessoal. A gente olhou os números e não dava para pagar todo mundo. A história de pagamos a folha foi também porque demitimos alguns. Eu lembro. Demos um passo atrás aquele dia para dar vários passos à frente depois. Foi. Saímos daqui ainda. Vocês disseram, o desafio de vocês é chegar lá. Só escolher quem. Era o tema de casa de vocês. Era só escolher quem. Demitir certo também, né? Exatamente. E era um início, né? Um cara profissional, top, extremamente comercial. Eu, um cara extremamente das exatas, né? Da engenharia. Nos deparando com um negócio desse, né? Então, as informações eram trocadas contigo lá e as decisões trocadas, compartilhadas, né? E é a experiência, né? A minha experiência de 30 anos, né, de contabilidade e de gestão e vendo esses problemas em outras empresas, naquela hora para mim estava claro que a gente precisava reduzir realmente o custo de pessoas, né, melhorar a produtividade nesse caso e depois voltar a crescer. Exatamente, né? E deu certo. Mas legal. E o futuro, gente? E o futuro? O Brasil é muito grande, já fomos a Recife, nós temos aí um Mercosul. Temos. A Systemilk tá com um futuro, assim, que eu digo desafiador, né? Vamos lá. Estamos já planejando, que nem nós falamos, Minas, Recife, o Brasil é grande. Já temos contato com o pessoal da Colômbia, já uma revenda. Temos parceiros de fora querendo unir forças com a Systemilk, da Áustria, da Holanda. Argentina já é consumo. Já é realidade. Né? Já é realidade. Ótimo. Holanda teve há 2-3 semanas atrás uma empresa lá com um ideal muito bom, muito legal, que agrega valor também. Bem-estar, tecnologia, né, que a gente vem falando. Isso é algo que nos causou muito orgulho também, né? Muito. Uma empresa holandesa, eles nos procuraram, eles estiveram na nossa sede, querendo utilizar nosso nome, nossa estrutura para... Isso não é por acaso. Isso é trabalho de novo. Isso é esse aperto de mão que vocês estão botando em prática e as pessoas estão vendo isso, né? Isso, exatamente. Não, show de bola, é isso aí mesmo. E América Latina, né? Eu acho que é um grande campo aí que a gente está desse lado de cá, que a gente vai conseguir
Com certeza atuar, né? A África do Sul também, já estamos negociando alguma coisa com o pessoal lá, né? Uma propriedade grande lá para 4.000 vacas. Cara, e a logística disso, meu? Tu tá doido? Eu tô apavorado com o Recife, tu me vem com a África do Sul. Como é que eu entrego, instalo e dou assistência lá? Contabilidade. Foca no container. Eu nem sabia. O container vai chegar lá. Tem coisa que tu não sabia. Tem mais coisas que eu não sei do que eu sei hoje, cara. Não, o futuro é promissor, vamos dizer assim. Vamos resumir então, né? Sim. O futuro é promissor, desafiador, mas eu acho que chegamos lá do jeito que a gente está trabalhando, com os pezinhos no chão, Isso. organizado sempre, nunca bloqueando, né? É pezinho no chão, mas não parado. Não, É isso aí, a gente tem que estar sempre exatamente. em movimento, né? Isso, exatamente. Isso aí. E aí a inteligência artificial vindo, né? Tecnologias vindo, a gente precisa estar nesse campo. Né? Desafios cada vez maiores. Sim. Sim, não, concordo. Empresa Sim, grande, Vendedores desafios que grandes. estão nos vendo. Pessoal, é a empresa realidade. grande, problemas grandes, mas desafio grande e a gente gosta disso. Desafios, O resultado também é grande. Tudo proporcional. Exatamente. Mas sabe que uma coisa que eu sempre vi muito na System U, que eu acredito que isso não é problema pra vocês, porque vocês têm, além de visão, vocês têm uma mente muito aberta ao novo. Eu sempre notei isso em vocês, assim, né? Por ter trabalhado com vocês, além, claro, de toda a parte da honestidade, vocês são uma empresa muito humana, né? Mas vocês são sempre abertos a novas ideias e novas possibilidades. Então isso é muito importante também, né? A gente não tá fixo, porque às vezes as pessoas não pensam, não, eu cheguei até aqui desse jeito e vai continuar. Não é assim, né? Então eu já, quem sempre fala, não, eu sempre fui assim, eu já vejo o barquinho afundando, porque a gente não pode ser assim. E eu acredito que isso não vai ser uma dificuldade pra vocês. Talvez é uma coisa que a gente não vê agora, mas não precisa ver a escada toda, a gente só precisa ver os próximos degraus, né? O primeiro degrau e depois. Exatamente. Então, Eu acho que essa é uma das características que realmente encoraja o Jonathan a dizer que o futuro é promissor. Isso. exatamente. Entende? Porque a gente escuta, a gente está sempre aberto para ideias, estamos de olho no mercado, de olho nas tendências e para poder agradar nosso cliente. É isso aí. E a parceria certa, né? Isso é Exato. importante, que nem vocês falaram, a Áustria, novas tecnologias, o leite, mas também, né, o suíno, isso é importante. Ter o pé no chão, mas olhar lá na frente, isso é verdade. E as coisas são muito dinâmicas, né? O que vale hoje, amanhã pode não valer. Então tu tem que estar te Exatamente. reinventando dia a dia, né? Como pessoa, como empresário, né? Enfim, em todas as áreas, né, pessoal? Sim, com certeza. O mercado faz isso com a gente, né? Tipo assim, né? O Fabiano nos desafiou, falou assim, a gente poderia voltar a dar uma estudada de novo, né? Falou, acho que no início do ano, né? E fomos buscar um curso de alta gestão, né? Onde a gente compartilhou ideias e experiências com pessoas já renomadas, né? De outras empresas, enfim. E isso nos abriu uma mente, porque a gente passou uma semana fora da caixa, né? Saiu para voar e olhou o mundo lá fora. Aprendemos com outros professores renomados lá. Nos trouxe para dentro com outra visão, com outra gana, com outra vontade. Então, isso a gente né, não dá para dizer que a gente tem. Não dá pra parar de exatamente, não dá Isso para aí. parar de buscar conhecimento. Isso aí. Porque o mundo evolui de uma forma tão rápida, às vezes, que tu tá aqui na caixa. E tu Não só vê consegue ali o que tá pegar. acontecendo ao teu entorno e vivendo sempre o mesmo mundinho, digamos assim, né? Então a gente tem tanta coisa acontecendo lá fora. Se a gente não tá atento, passa, né? Passa. Passam por cima, Passa. né? Isso aí. Então, Interessante, ir lá buscar o conhecimento também é fundamental. A gente não fica só esperando ele vir até mim, né? A gente tem que ir atrás, tem que ser agente desse, buscar esse conhecimento, tem que ser pró realmente, né? E eu Proativo. acho que pelo nosso perfil, pela nossa rotina de CEOs, de diretores, acho que foi muito, eu já estava comentando, que foi uma imersão, né? Cara, das 8 da manhã às 18 da tarde, de segunda a sexta. cara, isso é a melhor coisa que tem. Lá na FGV, em São Essas Paulo. imersões. Então nós estávamos do lado dos diretores da GM, diretores da Itambé Cimento, enfim, são 2 exemplos, né? Mas tinha Claro. 40 colegas, eu acho, né? Mas uma troca excepcional, assim. Pessoal do petróleo da Angola, se não me engano. Isso, tinha uma comitiva da Angola lá. Uma troca sensacional. E não parava, sabe? Tinha um coffee break, o assunto não parava. Não parava. No almoço não parava. Buscar ferramentas para essa Muito nova System Milk, né? Isso. Para esse novo Isso, crescimento, nova desafio, fase. né? Serão 3 módulos. Essa foi a primeira imersão, foi de estratégia, né?
Aí no meio do ano tem liderança e em outubro tem cultura. E se nós queremos ser os melhores, nós temos que estar entre os melhores, né? É isso, gente. Não adianta. Aprendendo com os melhores. Isso. Né? Isso aí. Gente, nem sei o que falar dessa conversa. Foi tão legal, tão legal. Podia ficar aqui, ó, muito tempo. Vocês também, foi muito Só tranquilo. agradecer. Só agradecer. Jonathan e Fabiano, obrigado por essa troca, essa transparência, essa honestidade. Foi muito legal, o papo foi sensacional. E não é à toa que a Systemilk tá como tá hoje, né? Teve esse crescimento exponencial. Muito legal, parabéns. É isso aí, Nicola. E obrigado por compartilhar comigo obrigada, agora Valdinei, foi um prazer. as câmeras, não por trás delas, isso né? aí. Tirar da tua zona de conforto também. É isso. Fabiano e Jonathan, muito obrigado por esses anos de parceria, obviamente, né? Espero continuar colaborando aí com vocês e ajudando no crescimento. E muito obrigado por compartilhar com nós todos aqui, nossos espectadores aí, essas histórias, esses desafios. Nós que agradecemos o convite, né? Obrigado por ter esse tempo aí pra gente conversar um pouco e colocar a nossa história. Agradecemos todo o trabalho que vocês fizeram pela gente também. Com certeza a gente quer essa parceria por muitos anos aí, né? Tamo junto. Futuro promissor, não esqueça. Exatamente. Não, o crescimento do cliente, inclusive, obriga o GESCOM, né, e o Claudinei a crescer também, né? Exato. Planejamento tributário, a lei do bem, que vocês também, né, já estão fazendo muita inovação. Isso vira benefício fiscal também, então são novos desafios para todo mundo. E o marketing também. É isso aí. Não vamos esquecer do marketing, pessoal. Quem quer saber mais sobre a Systemilk, tem as redes sociais. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem YouTube. Tudo. Então, quem quiser, tem o site, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre a Systemilk, saber mais dos produtos da empresa, sobre você, sobre a história de vocês, pode acessar lá. Isso mesmo. Isso, é só agradecer mesmo, a gente agradece e acho que quando veio essa informação, o convite, a gente nem tastaviou, né, em aceitar, né, em poder vir e a gente poder compartilhar nossa história, né, que sirva aí de pegar os pontos bons, enfim, para servir de exemplo, sim. Isso aí. Exemplo e inspiração. Inspiração. Histórias por trás dos números, né? Mas... Obrigado, pessoal, então, Obrigada. por estar conosco também em mais um episódio de Histórias por Trás dos Números, contando a história da Systemilk e da GESCOM junto, vamos dizer assim. Estamos juntos. Isso aí. Boa. Show de bola, gente.